companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos e esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorrem os caminhos, acalma os gemidos aflitos de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário que se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Boa noite de novo. Hoje o Evangelho, a proposta que nós vamos falar é sobre os sacrifícios que Jesus quer de nós. É difícil falar o que Jesus quer de nós, porque quem sou eu para falar o que o Jesus está pensando de nós? Mas baseado no Evangelho, baseado na literatura espírita, nós vamos falar mais ou menos aqui algumas coisas. O livro que eu vou usar como base é esse livro aqui, ó. O livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. São 30 contos que conta a história de bastidores dos discípulos de Jesus. É um livro lindo, um livro que eu recomendo para todo mundo ler. Leitura extremamente fácil e simples e muito consoladora. E o capítulo que eu utilizei para a gente trabalhar é o capítulo 15, que fala de Joana de Cusa. Então, a primeira coisa que nós temos que entender. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores quem que Deus colocou como modelo e guia da humanidade. E a resposta mais curta que existe no Livro dos Espíritos. Deus coloca: vede Jesus. Então Jesus, ele é o modelo. Modelo significa que é aquele que deve ser imitado. Ou seja, para eu alcançar a sublimidade divina, eu tenho que ser igual a Jesus. Então eu tenho que tentar agir como ele agiu moralmente. E guia, porque ele, para a doutrina espírita, como é nos revelado no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier e de Emmanuel, mas também na codificação espírita também está assim, Jesus, ele é o nosso governador planetário. Ele é o co-criador do nosso planeta.
Ele recebeu a incumbência de Deus de criar o nosso planeta e ele rege o nosso planeta. Jesus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito puro. Por isso que muitas religiões consideram Jesus Deus. Ele está tão distante de nós, do ponto de vista moral, porque ele está do nosso lado sempre, do ponto de vista moral, que as coisas que ele faz é tão grandiosa que algumas religiões o consideram como Deus. Tão gigantesco que ele é. Nos conta, na literatura espírita, que se o sol sumisse, Jesus, com a sua própria luz, era capaz de iluminar todo o planeta Terra. De tão poderoso tão poderosa é a energia que emana de Jesus. Outro ponto muito importante que nós temos que ressaltar: Jesus, ele é grande, mas ele está próximo a nós. Ele não foi embora. Ele sempre esteve aqui e ele está no leme. Então a gente tem que ter fé. A gente fala assim: nossa Senhora, o mundo está perdido, está um caos, está tudo perdido. Quem está no leme dessa nau é Jesus. É esse Espírito magnífico. Ele consegue traduzir a mensagem de Deus e passar para nós. Ele consegue pegar a mensagem de cada um de nós e traduzir e passar para Deus. Traduzir assim, né? Deus não precisa de tradução. Passar para Deus. Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Tão grandioso ele é. E ele encarnou. Pensa, um espírito dessa magnitude ter que vir aqui, encarnar no meio de homens e mulheres tão egoístas, tão orgulhosos, tão vaidosos. Esse é o maior sacrifício que Jesus fez por nós. Não é fácil. Você imagina o seguinte, é uma comparação bastante esdrúxula, que não chega nem perto, mas vamos pensar aqui do ponto de vista material. É como se você fosse bilionário e agora vai morar na sarjeta. O choque é muito grande. É lógico que Jesus não sentiu esse choque. Então Jesus veio. Por que ele veio? Primeiro ele mandou os seus missionários, mandou os seus ministros para trazer uma mensagem do Deus único. Aí veio Moisés, Hermes Trismegisto, Buda, os Vedas, Krishnas e tantos outros espalhados pelo planeta para trazer a mensagem de Jesus. E aí depois ele veio pessoalmente entre os judeus, porque de todos os povos que ele mandou os ministros, o único que seguiu o Deus único foram os judeus, então ele tinha que seguir essa mensagem ali. Para quê? Para nos ensinar como nós devemos nos portar enquanto seres humanos para chegar até Deus. Ele vem nos ensinar pelo exemplo. Porque um bom professor, ele não ensina por palavras, ele ensina por exemplo. Um bom pai, ele ensina pelo exemplo. E assim ele fez. E é lógico que ele trouxe várias outras pessoas que encarnaram com ele. E o que é melhor, ele trouxe pessoas que têm as nossas características para que nós não ficássemos distantes. Pedro era um espírito extraordinário, né? Então não tem como eu fazer o que ele fazia. Não, ele trouxe as pessoas que ele sabia que ia dar conta das missões, mas que tinham defeitos que nós temos hoje, para nos mostrar que nós temos condições de, sim, de chegar onde nós quisermos. Basta a nossa vontade, como nós falamos agora, anteriormente. E uma dessas pessoas que ele trouxe, é muito pouco relatada no Evangelho, foi a Joana de Cusa. Joana de Cusa era o nome do seu marido, ele era um funcionário de alto escalão de Herodes. Então,
ela era rica. E ela entendeu a mensagem de Jesus, e ela era cristã, e ela sofria muito em casa, porque o marido, ora, ele estava mais próximo dos judeus, ora, ele estava mais próximo dos deuses do Pantaleão romano. Porque ele era político, então ele queria estar bem. Mas quando ela trouxe a mensagem do cristianismo para ele, ele rejeitou drasticamente. A gente não consegue imaginar que sofrimento é esse. Vocês imaginam, há 2000 anos atrás, se as mulheres hoje já sofrem bastante, imagina 2000 anos atrás, uma mulher tentando levar uma mensagem cristã para dentro de uma casa de um aristocrata, de alto escalão, de Herodes. Não é fácil. Então ela sofreu bastante. E ela sofria pelo marido não entender essa mensagem. Ela sofria porque o marido também discriminava essa mensagem e perseguia cristãos como alto aristocrata. E ela sofria porque ela queria seguir Jesus, mas ela ficava naquela coisa. Eu posso largar a minha família e ir seguir Jesus? E ela foi conversar com Jesus. Jesus um dia estava na casa de Simão Pedro, descansando, e ela foi até Jesus e contou todo esse sofrimento. E Jesus, resumindo a conversa, deixa bem claro para ela, olha, a sua fé já está pronta, você é cristã, você entendeu a mensagem, mas o seu compromisso é com a sua família. Você tem que ir lá para a sua família. Você tem que amar o seu marido. Mas Jesus, você não acha que deve ser certo eu chegar e eu tenho que pôr essa mensagem de qualquer forma, porque é uma obrigação minha salvar o meu marido? Aí ele falou de forma bem simples. Você já entendeu. Ele não. Mas um dia ele vai entender. Isso é importante. Nós temos o livre-arbítrio. Mas tem uma coisa que nós não temos como fugir dela. Isso é um determinismo divino. Todos nós seremos felizes. Todos nós seremos felizes. Isso é um determinismo de Deus. Porque Deus quer que todos nós sejamos felizes. Qual é a diferença? Alguns vão mais rápido e outros vão mais lentos. Pensando nisso, Deus criou uma coisa maravilhosa: tempo. Deus tem todo o tempo do mundo, ele não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Então a mensagem de Jesus passa para ela muito simples. Não se preocupe com isso. Ele vai entender a mensagem. Pode ser que não seja agora, pode ser que seja em outra encarnação, mas você não tem que preocupar. Faça a sua parte. Mais cedo ou mais tarde, ele vai entender a mensagem. E é isso que às vezes a gente faz na nossa casa, né? Às vezes a gente professa uma fé, a gente fica empolgado, a gente gosta, se sente bem, e é lógico que é normal que a gente quer que as pessoas também comungam daquela mesma fé nossa. Então, automaticamente, a gente começa a querer impor aquilo para aquelas pessoas que nós amamos, para aquelas pessoas que nós convivemos. E ao invés de a gente arrastá-la, a gente começa a afastar. E não é assim. Se eu tenho a certeza, se eu estou bem, começo a viver aquilo. Mais cedo ou mais tarde, como Jesus falou, a pessoa vai entender as verdades espirituais. Eu não tenho que obrigar ninguém a fazer. Eu não tenho que obrigar ninguém a seguir os meus passos. O que eu devo é orientar e servir de exemplo. E estar junto. Esse foi o que os cristãos dos 3 primeiros séculos passaram. Por muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Morte, humilhação, dor, tortura de todos os níveis possíveis.
Aí eu pergunto para vocês, Jesus quer que nós passamos por esses sacrifícios de novo? Ele quer que a gente saia carregando cruz, seja açoitado, seja humilhado, seja crucificado? É isso que nós temos que fazer para alcançar o reino de Deus? Claro que não. Os primeiros cristãos se submeteram a todo esse martírio para que a mensagem do Evangelho tocasse o coração e se espalhasse para o mundo. Hoje, o que Jesus pede para nós, comparado ao que os primeiros cristãos sofreram, é melzinho na chupeta. Ele pede assim: meu filho, seu marido é enjoado. Aguenta. É compromisso seu. Vocês fizeram o compromisso de vir junto. Meu filho, a sua mulher é insuportável, não é? Jesus, não estou aguentando mais. Meu filho, são só 80 anos juntos, pelo amor de Deus. Isso não é nada. Para com isso. Nossa, Jesus, eu não aguento o meu emprego. O meu chefe é chato, ele cobra de mim sem parar. Meu filho, você escolheu ganhar o pão dessa forma para recuperar aquele monte de maldade que você fez nas encarnações passadas. São só 40 anos. Não é nada. Então, será que nós estamos nos sacrificando em prol da nossa melhoria? Nós estamos querendo fugir da nossa casa. Estamos procurando os prazeres mundanos e esquecendo dos verdadeiros prazeres que são prolongados. A gente fala mal sem parar do outro, mas não é capaz de olhar para dentro de si e ver o quanto nós somos maus. Quantas oportunidades nós temos de fazer o bem ao próximo e quantas vezes nós deixamos de fazer esse bem. O mal não existe, gente. O mal é uma sombra. Eu tenho a luz que bate e gera sombra. Só existe sombra porque tem a luz. Então o mal é a ausência do bem. Toda vez que eu deixo de fazer o bem, que sacrifício é esse? Vocês imaginam, vocês estão numa arena com 100 mil pessoas delirando porque um leão está arrancando o seu braço, sem contar todo o sofrimento que ele passou antes para estar ali. Você simplesmente está chateado, quer largar o relacionamento porque o seu cônjuge é teimoso. Jesus não está pedindo nada demais para a gente. Jesus não está pedindo nada demais que a gente não dê conta. Ele está pedindo assim um pouquinho de esforço. Ele está pedindo um pouquinho de boa vontade para que nós possamos olhar para dentro de nós e olhar, olha, eu tenho essa dificuldade, essa, e eu quero mudar. Vocês sabem, diabo significa dividir. Então os judeus trazem muito isso, né? O diabo, como um inimigo de Deus. Sim, a divisão talvez seja um dos maiores inimigos de Deus. Porque Deus é pai. Quem aqui é pai e mãe vai entender o que eu vou falar. Você tem 2, 3 filhos. Me fale um pai que fique feliz com os 2 filhos brigando.
Levanta a mão aí, qual pai que fica feliz, pai e mãe, em ver dois filhos brigando? Tem? Agora você imagina Deus, que criou toda a humanidade, que somos filhos dele, começamos a nos dividir por orgulho. Eu não enxergo a qualidade do outro, eu só vejo o defeito. E pior ainda, inventaram um tal de rede social, Instagram, aí tem um tal de Shorts no YouTube, Reels, no Reels não, do Instagram, nem sei o nome do Instagram, que é os vídeos curtos, e TikTok. Porque aí eu tenho toda uma história, eu faço um corte de 30 segundos daquela história e divulgo, e todo mundo gera um monte de ódio em cima daquilo ali que representa só 30 segundos. Levanta a mão aqui que durante a sua vida toda não teve pelo menos 30 segundos de bobeira na sua vida. Todo mundo aqui já teve pelo menos 30 segundos de bobeira na sua vida, não teve? Vamos fazer um corte desse 30 segundos e jogar nas redes sociais. Para ver o que a população vai falar. E aí, em cima daquilo, eu gero ódio. Eu gero rancor. Brigo com o irmão. Brigo com o pai. Brigo com mãe. Brigo com tio. Brigo com amigo. É o diabo. É a divisão. E Jesus só está pedindo para a gente: meus irmãos, amai-vos. Amai-vos. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se a lei natural, o que é a lei natural? E aí os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei divina, ou seja, é a lei de Deus. E é a única em que, se o homem seguir, será feliz. E ele se afastando dela, ele será infeliz. Então, para ser feliz é só seguir a lei de Deus. E aí a gente vai lá no Evangelho, na passagem do bom samaritano, que é uma passagem linda. Ele fala a parábola do bom samaritano, porque os doutores da lei perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. E ele, para explicar o maior mandamento, ele explica toda a passagem, toda a parábola do bom samaritano. E aí ele pega e fala: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui está contido toda a lei e todos os profetas. Ou seja, para eu, está lá na questão 614, para eu ser feliz eu tenho que seguir a lei de Deus. E Jesus me fala que toda a lei e todos os profetas resume-se em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, só existe uma lei. Qual é a lei? Lei do amor. Então eu só vou ser feliz no dia que eu amar. No dia, enquanto eu ainda ficar no meu orgulho, na minha ignorância, na minha revolta, eu estou falando isso, gente, eu estou me incluindo dentro, tá? Deixar bem claro aqui, não tem santo aqui não. Ignorar isso, eu não serei feliz. Então, eu trouxe o exemplo aqui da Joana de Cusa, em que em todas as dificuldades, e na maior dificuldade, que eu acho que ali na hora que ela está sendo queimada e vendo seu filho sendo morto, ela não nega a lei divina, a lei de amor. E muito pelo contrário, ela ama o seu carrasco. E nós,
por causa de 30 segundos que viu um trem na rede social, estamos emanando ódio, raiva, intriga. Eu tenho certeza que aqui nesse salão todos têm ou conhecem alguém que brigou por causa de política com alguém que amava muito. Quem ganhou e quem perdeu? Quem ganhou, não sei. Mas quem brigou, perdeu. Porque ele não praticou a lei do amor. Pelo contrário, ele fez tudo o contrário da lei do amor. Então Jesus, ele quer que nós tenhamos pelo menos a boa vontade de tentarmos, pelo menos dentro da nossa casa, amar, compreender, respeitar todos ali que estão em volta. Isso é difícil, gente. Isso é um sacrifício? Fala a verdade, isso é sacrifício? É lógico que numa casa que tem violência, a pessoa também tem a autopreservação. Ela não vai ter que ficar numa casa onde ela vai sofrer violência, que pode até morrer. Mas a maioria das casas não tem. E aí eu prefiro ir para um boteco, jogar bola, do que procurar tentar me melhorar e aceitar as pessoas como elas são e tentar mudá-las apenas me mudando primeiro. Jesus, eu acho bom isso, as pessoas falam da seguinte forma: se Jesus vivesse hoje, ele iria fazer isso, isso e isso. Não iria, porque quem está falando isso é você. E Jesus vive, Jesus está no meio de nós. Jesus está no meio de nós. Jesus nunca nos abandonou. Jesus nunca nos abandonou. Vamos pensar em Maria, mãe de Jesus, uma mulher que sofreu terrivelmente. Ela sofreu terrivelmente. Ela velhinha, lá na sua casinha em Éfeso, acolhendo transeuntes, quase cega, todos que chegavam pedindo a sua ajuda, ela ajudava de coração, mesmo ter sofrido tudo aquilo. Um dia chega, numa noite chuvosa, escura, ela com o olho embaçado, chega um senhor pedindo ajuda para ela, e ela vai ali, lava os pés. Na hora que vai lavar os pés, ela vê as chagas, e ela reconhece que era Jesus. E Jesus: eu vim te buscar, minha mãe. E aí ela desencarna. Mas olha a grandeza de Maria, olha a grandeza de Maria. Ela desencarna maravilhosamente bem ao lado do seu filho amado e querido. O sonho de toda mãe que perdeu um filho, eu imagino, deve ser ser recebido por seu filho. Na sua plenitude de um espírito magnífico, primeiro lugar que ela vai, nas arenas onde os cristãos estão sendo martirizados, e sopra no ouvido deles: canta, meus filhos, canta. E aí onde surgem os cânticos dos primeiros cristãos. Depois, qual é o segundo lugar que ela vai? Até Judas. E vem: meu filho, eu vim aqui porque eu te amo e eu quero mostrar para você que você vai ser feliz. Essa é a mãe de Jesus. E eu, dentro da minha casa, tenho dificuldade em aceitar um parente que para mim eu acho difícil.
Eu tenho dificuldade em aceitar alguém porque ele pensa politicamente diferente de mim. Eu tenho dificuldade em aceitar alguém porque ele assiste um programa de televisão diferente de mim. Eu tenho dificuldade em aceitar alguém porque ele tem uma religião diferente de mim. Será que nós estamos fazendo por merecer essa felicidade? Que sacrifício que nós estamos fazendo? Nossa, Benigno, é tão difícil ir na igreja, é tão difícil ir no centro espírita, é tão difícil ir na casa religiosa. Nossa Senhora, é tanta dificuldade. Vamos no churrasco ali? Opa! Vamos na festa ali? Opa! Agora! Os prazeres mundanos e temporários, nós estamos de braços abertos. Aos prazeres divinos e duradouros, a gente está de cara fechada. Só que Jesus não quer muito. Ele não quer o que os primeiros cristãos passaram. Aquilo que nós achamos que é um sacrifício enorme, 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 não é nada. Benigno, você não está entendendo. Eu tenho um irmão que é usuário de droga, Benigno. Tem 20 anos. Eu vou desistir dele. Jesus desistiu de você? Você tem séculos. Séculos repetindo o mesmo erro. Séculos. Talvez milênios. Jesus desistiu de você? Benigno, mas você não está entendendo. O meu sofrimento é maior que de todos. Você não tem noção do que é aguentar. O meu pai é carrasco. O meu pai me humilha. O meu pai me odeia. O meu pai isso. Eu não dou conta mais. Vou desistir. Eu odeio ele. Vou colocar veneno na comida dele. Não tem problema. Como Deus criou o tempo, você tem várias encarnações. Vou voltar com ele até vocês se aprenderem a conviver um com o outro. E ser feliz. Então, vamos começar a ser felizes agora. Muitos estão aqui hoje porque quer receber a mensagem de alguém que ama. Não é? Mas quem disse que no passado você amava essa pessoa? Quem disse? A literatura espírita está repleta de amores atuais que eram inimigos ferrenhos no passado. Então, vamos abraçar. Não vamos brigar uns com os outros, não vamos nos dividir. As coisas pequeninas, ridículas, orgulhosas e vaidosas que nos divide é infinitamente menor do que aquilo que nos une, que é o amor de Deus por nós. Sejamos indulgentes, saibamos perdoar, vamos tirar o orgulho de dentro de nós, vamos ser felizes, vamos viver de forma simples. O evangelho é simples, o espiritismo é simples. Jesus resumiu tudo quanto é lei em 3 ações. 3 ações. Uma ação para com Deus, uma ação para comigo e uma ação para o próximo. E essa ação é o quê? Amar.
Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que começar também a nos amar. Eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e pensar: meu Deus, por que eu tenho raiva de mim? Por que eu não gosto de mim? E refletir que, se Deus me ama, quem sou eu para não me amar? E parar de se culpar. Quantos aqui já erraram? Aí fica remoendo na culpa. Ah, eu errei, meu Deus do céu. Eu vou pro inferno, meu Deus do céu. Ah, eu errei. E agora? Eu errei. O que está feito, está feito. Para de se vitimizar. Bola para frente. É só não errar de novo. E tem uma regrinha básica. No livro Céu e Inferno, capítulo 7, tem um Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. Aí no artigo 16º, Kardec nos fala: como é que eu posso corrigir um erro? Aí ele nos dá 3 situações para corrigir esse erro. O primeiro é arrepender. Se eu já arrependi, ok. E tomar cuidado nesse arrependimento, eu não ficar me vitimizando. Arrependi. Ótimo. Segundo, espiar. Eu tenho que sentir na pele o mal que eu fiz para o outro. Mas esse sentir na pele não significa que eu tenho que vivenciar a mesma coisa. As pessoas entendem muito errado a lei de causa e efeito. Ah, se eu furei o olho do outro, outra encarnação, nessa eu terei meu olho furado. Não, nessa eu posso vir como oftalmologista e curar o olho de dezenas, centenas de pessoas. Né? As pessoas acham que confunde a lei de Talião com a lei de causa e efeito. E o fato de eu estar arrependido, eu já começo a sofrer, eu já começo a espiar. E eu tenho como criar várias situações para mostrar para Deus que eu mudei. Paulo fez isso. Saulo era um assassino. Saulo era um assassino. Ele matava cristãos, ele matou Estevão. E ele foi recebido nos céus por Ananias e por Jesus. Mas olha a obra que ele fez depois para se redimir. Então, espiar. E a terceira, reparar. Eu tenho que reparar o mal que eu fiz. Se eu fiz o mal para alguém, eu tenho que reparar esse mal. Eu tenho, para cada pessoa que eu fiz o mal, eu vou ter que passar um por um pedir perdão. Daí a importância de você perdoar quando alguém vem te pedir perdão. Porque nós fazemos aquela oração que Jesus ensinou para nós. Perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos agressores. Aí eu me arrependo de um mal que eu fiz para alguém, estou sofrendo, agora eu vou lá reparar. Olha, me perdoe, o que eu posso fazer para reparar? Quem é você para merecer o perdão se você não perdoou quem te magoou, quem te feriu? O perdão, ele quebra a lei de causa e efeito. O perdão verdadeiro, ele quebra. Não dá sequência. Olha só o quanto a falta de perdão ela pode gerar problema grave. Tem um livro espírita, eu acho que alguns aqui já devem ter ouvido falar, chama-se Há 2000 Anos. Alguém já ouviu falar nesse livro? É um livro que conta a história de o senador romano Públio Lentulus. É uma das encarnações de Emmanuel. Emmanuel é o mentor de Chico, enquanto Chico estava encarnado. E aí ele vai contar essa história de Públio Lentulus. No decorrer de um processo, a filha de Públio Lentulus com a Lívia fica doente e eles vão para o Oriente Médio, lá para Palestina. Eles vão para Palestina, porque o ar lá era melhor, tudo mais, para curar a filha dele. E Públio Lentulus era extremamente orgulhoso.
E a Palestina era dominada pelos romanos, então tinha muitos escravos romanos. Então, Públio Lento, quando chega na Palestina, ele está na biga com a sua esposa e a sua filha, a Flavinha, e aí um rapaz joga uma pedra e acerta a Lívia no rosto. E ele sai correndo. E aí eles conseguem prender, é Saul. Prendeu Saul. O pai de Saul, André de Gioras, vai até lá e fala assim, pelo amor de Deus, senador, meu filho cometeu um erro gravíssimo, ele não deveria ter feito isso. Não pune ele. E o senador orgulhoso não perdoou. E Lívia falou assim, Públio, deixa isso para lá, já passou, foi só... Não perdoou. Não. Olha só o desenrolar da história. Vou ter que dar spoiler do livro, não tem como não, mas vou contar só essa parte. Saul conseguiu fugir da cadeia, foi parar lá em Roma, virou escravo de um senador romano que era o melhor amigo de Públio Lento, porque Saul estava tentando se vingar dele. Saul, para manter a sua vingança, matou um escravo lá na mansão de Flamínios, que era amigo de Públio Lento. Ele conseguiu conquistar a família, ficou rico, ele conseguiu corromper o filho de Flamínios, que ia casar com que casou com a Flavinha. André de Gioras, lá na Palestina, depois Públio teve um outro filho, armou o roubo do filho do senador, sumiu, roubou o filho dele. A escrava que roubou o filho, André de Gioras, matou ela. Esse filho ficou grande, foi criado como escravo. Um dia o senador romano foi preso e André de Gioras fez o filho furar os olhos dele. Por falta de perdão, olha o tanto de tragédia que aconteceu. Se o senador tivesse escutado a esposa, foi passageiro, vamos soltar o menino. Olha o tanto de tragédia que teria evitado. E essa história segue. Depois eles reencarnam 50 anos depois, vem no livro 50 anos depois, aí a tragédia atrás de tragédia. Depois eles reencarnam 200 anos depois, que vem no Ave Cristo, é outro livro, mais tragédia. Depois eles reencarnam 1500 anos depois, que é Renúncia, e é mais tragédia. É uma tragédia atrás da outra. E uma dessas tragédias poderia ter sido evitada se o senador Públio Lento tivesse falado assim, ok, ele está revoltado, ele é um escravo, tudo mais, agrediu minha esposa, mas o pai falou que vai corrigi-lo, vamos liberar, por falta de perdão. Quantas tragédias nós queremos na nossa vida por cada pessoa que nos agride e nós não perdoamos? Quantas tragédias a gente quer na nossa vida? Por quantos séculos? Então vamos pensar, Jesus não quer muito de nós. Jesus não quer nenhum sacrifício. Ele não quer que a gente seja comido por leão, não. Ele só quer que nós nos amemos. Então, gente, a partir de hoje, se alguém pensa diferente de você, lembre-se, você tem uma história milenar que formou quem você é hoje. Ele também tem uma história milenar que formou quem ele é hoje. É óbvio que as diferenças vão acontecer. Mas lembre que tem uma coisa muito maior que torna vocês iguais, que é o amor de Deus. Quando eu falo vocês, eu estou me incluso no meio, tá? Então, nós temos que parar com isso, de entrar nessa onda de divisão, de Elon Musk para lá, Lula para lá, Bolsonaro para lá, Martin para cá, Dr. Jorge para lá. Vamos nos amar. A gente precisa disso. Nós temos compromisso uns com os outros. Nós temos o compromisso de nos melhorar. Nessa brincadeira toda que eu falei para vocês, tem um espírito chamado Célia,
que é um espírito tão evoluído, que no livro 50 anos depois, ela vai para uma outra dimensão planetária, vai para outros planetas, evolui, ela volta 1500 anos depois para tentar resgatar a família que está nessa briga aí séculos e séculos e séculos por falta desse perdão. A coitada sofre o pão que o diabo amassou e o povo ainda continua errando. E o principal pessoa que ela veio resgatar, no final matou ela. Quantos nós ainda vamos matar por falta do nosso perdão? Quantos? Na questão 801 do Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores nos trazem que o Espiritismo é uma luz, porque ela nos revela a vida futura. E ao nós entendermos a vida futura, nós vamos perceber que nós não somos melhores que ninguém, que com isso nós vamos acabar com a discriminação de raça, de crença, de classe social, porque ninguém é melhor que ninguém. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou aqui, mas que o amor de Deus nos une e que todos nós seremos felizes um dia. Todos nós um dia vamos sentar a uma mesa com todas aquelas pessoas nós que ficamos milênios brigando, sentar numa mesa, pegar uma xícara de café, eu vou querer café, uma xícara de café e ficar rindo das monte de besteira tempo que nós perdemos. Vocês já pararam para pensar o quanto de tempo nós perdemos em odiar? Se o futuro é sermos felizes, para que eu estou odiando? Para que eu estou com raiva? Vou dar um exercício para vocês hoje. Para vocês, que eu não vou fazer isso não. Tá? Eu não sou um bom professor não, porque o professor tem que fazer primeiro. Liga para aquela pessoa que vocês estão meio chateados com ela. Liga, faz um esforço. Ou talvez ela nem precisa ligar, talvez ela está lá dentro da sua casa. Chega lá e dá um abraço nela. Deve ter subido até um arrepio na coluna, né? Nunca. Deus me livre. Não é difícil. Deve estar assim, nossa. A pessoa estava vibrando lá em cima. Na hora que eu falei isso, o pensamento dela foi lá embaixo. Só pensou a mão no pescoço, né, a raiva. Mas sem brincadeira. Façam isso. Vou contar um relato meu. Uma vez uma pessoa me feriu profundamente. E quando fala feriu profundamente é porque eu sou orgulhoso e egoísta e aí eu me senti ferido profundamente. E aí eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. Muita raiva. Mas muita raiva. E aí chegou num ponto que eu falei assim, eu não posso ficar com raiva dessa pessoa. Isso está me fazendo mal. Eu estou direcionando a energia que eu vou estar fazendo outra coisa para pensar com raiva dessa pessoa. E eu comecei a colocar o nome dessa pessoa aqui no livro. Com raiva. Vai colocar. Comecei a orar por ela todos os dias. Com raiva. Mas orava. Isso era mais ou menos no mês de agosto. Lá para final de outubro, eu já estava colocando o nome e orando sem raiva. Mas não estava gostando. Mas não estava com raiva. Lá para início de dezembro, eu já estava fazendo aquilo assim, sabe, com prazer. Eu estava desejando já o bem. Dia 25 de dezembro, essa pessoa me ligou. Quero conversar com você. Eu falei, ok. Eu quero te explicar por que eu fiz aquilo. Ela explicou tudinho. E eu quero te pedir perdão. Não devia ter feito aquilo. Eu gosto muito de você. Então valeu a pena o meu esforço? Valeu. Essa pessoa é minha amiga hoje. Mora no Tocantins.
conversamos constantemente e rimos. Hoje a gente ri da besteira que nós fizemos. Valeu a pena. É esse sacrifício que Jesus quer de nós. Que nós amemos aqueles que estão do nosso lado e reconciliemos com aqueles que estão afastados de nós, por coisas que nós fizemos ou que fizeram a nós. Se a pessoa não quiser, não tem problema. Você está fazendo a sua parte. Você não está aqui para mudar o outro. Você está aqui para mudar a si mesmo. Então, gente, na minha pequenez aqui, para tentar entender o que Jesus quer de nós, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu acho que Jesus quer de nós é que nós nos amemos. E para isso nós temos que começar com a boa vontade de dar o primeiro passo em direção a isso. Então, agradeço muito a todos que estão aqui hoje. A partir das 8h30 vão chegar as cartas, nós vamos ler as cartas para vocês. E que todos vocês fiquem na paz do amado Mestre Jesus. Muito obrigado.